Paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos ter o nosso estudo da palavra Gênesis, não é? No capítulo 30, com o nosso ministro Miqueias, nosso pastor Miqueias, que vai dar o estudo da palavra, amém? Vai ser uma palavra muito abençoadora para as nossas vidas. O Espírito Santo vai falar. Glória a Deus. Conexão instável. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ok. Já vai conectar. Amém. Quando o nosso ministro está a conectar, vou dar um Pronto. testemunho. Amém. Quando o nosso ministro está a conectar, vou dar um testemunho para glorificar o nosso Deus. Amém. Então, eu hoje ia fazer caminhada com a minha mãe e quando nós saímos do prédio, a minha mãe deu uma dor na anca. Estou Sim? aí? Sim? Está-me a ouvir? Ok. Estás-me a ouvir? Sim, tô te ouvindo. Amém, glória a Deus. Estava a falar no testemunho que eu orei logo pela minha mãe, repreendi aquela dor, porque nós temos o poder de Deus dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo anda pelo Espírito Santo. Amém? E o poder de Deus, ele está dentro de nós. Nós não andamos por sabedoria humana, e sim pelo poder de Deus. Então eu, com toda a autoridade que há em nome de Jesus, eu repreendi aquela dor e a dor saiu. E glória a Deus, fomos a fazer a caminhada. E é isso que eu quero Ah, dizer, glória a Deus. irmãos, para o meu irmão ter esta ousadia de orar pelos enfermos e eles serem curados, porque nós temos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, a dar vida, a vivificar os nossos corpos mortais, para fazermos as mesmas obras que ele fazia, até obras ainda maiores, amém? Porque quando nós, Amém. quando nós estamos a trabalhar para o reino, o inimigo ele levanta-se, mas ele levanta-se para cair, porque maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Amém. Aquele que está no mundo. Glória a Glória a Deus. Deus. Oh, Glória a Deus. glória a Deus. Então vamos então ter o nosso estudo, não é, ministro? Vamos fazer o nosso estudo. Deus abençoe a Tatiana. Eu Tatiana. creio, em nome de Jesus. Claro, eu creio assim, minha irmã. Reina, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo é aquele enviado, o Consolador, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Bendito Mas Deus. Amém? ministro, recebes o Espírito Santo quando aceitas Jesus como o Senhor e Salvador. Aí ele entra dentro, Amém. ele vive dentro de ti. É. O Espírito Santo é Deus. Se alguém te fizer mal, tu oras por ele? Oh, Claro que sim. claro que sim. Ainda outra vez já me humilharam e dei amor e tudo se virou ao contrário. Porque se nós É, somos cristãos, não é? Temos de ser iguais a Cristo. alma. Amém. Olha só que o Felipe perguntou, alma é quem? Alma é o nosso corpo imortal, tá? É o nosso corpo imortal, não é, é o corpo interior humano. Amém. Então, a alma é todo esse físico que eu tenho, mas mais bonito que isso, tá bom? Mais bonito que isso, porque quando Jesus voltar, eu vou ser glorificado com ele, tá bom? Quando ele Amém. me chamar, né? Então a alma que você tem é o seu corpo imortal.
Amém? Amém. Reina. Espírito. Deus abençoe. Vamos começar o estudo aqui, amém? Enquanto nós começamos, pega sua Bíblia, abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 31. Pega sua Bíblia aí agora, por favor. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 31. Né? A gente está tendo um estudo profundo dentro desse livro, escrito por Moisés, amém? Escrito por Moisés. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo número 31, verso 1 em adiante. Está debaixo do tema Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Qual que é a terra dos seus pais? Nós estávamos lendo todo o livro de Gênesis e compreendemos qual que é a terra dada aos seus pais. Aos pais de quem? De Abraão, perdão, de Jacó, de Isaac, né? Que veio a ser quem? Abraão, né? Filhos de filhos de filhos de Abraão. Quando Deus falou com Abraão, falou: sai da sua terra que eu te mostrarei uma terra aonde eu vou te estabelecer. Qual que é a terra? Canaã, tá bem? Quais foram as últimas palavras que Jesus disse quando esteve na terra? As últimas palavras, consumado está, tá certo? Oh, glória. Glória a Deus. Consumado está. Vamos a ler Gênesis, capítulo de número 31. Vamos ler, em nome do Senhor. Está escrito assim: livro de Gênesis, a qual escreveu Moisés. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Vou repetir. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai. Ou seja, os filhos de Labão estavam falando que Jacó havia tomado tudo que era de Labão, né? E do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Ou seja, veja o despertamento da inveja, né? Porque a bênção estava sobre Jacó. Porque quando Deus falou com Abraão, da sua semente eu gerarei multidões. Ou seja, porque Abraão estava debaixo da bênção, ele confiava, ele estava exclusivamente confiado em Deus. Amém. Ok? Então é como Abraão recebeu essa promessa, né? Então ele confiou, ele acreditou. Então ele foi o quê? Saído do meio da sua parentela, tirado do meio da sua parentela pela voz de Deus e levado para Canaã. Agora, Canaã, vamos entender. Quando nós lemos Gênesis, nós compreendemos quem é Canaã. Canaã é filho de Cã, que é filho de Noé. Cã, filho de Noé. Noé vai amaldiçoar a Cã. Por quê? Porque Cã havia visto o seu pai nu, viu seu pai sem roupa, porque o seu pai, Noé, havia se embriagado com vinho. Então ele estava, já se percebe, quando a pessoa ela está embriagada, ela não tem consciência do que ela faz. Ela está tomada do alcoolismo, né, do licor. Então o licor, ele faz que se embriaga. Então o que ele fez? Ele se embriagou. Mas, descobrindo ele que Cã havia feito isso, o que vai acontecer? Ele vai amaldiçoar Cã e Canaã. Então Deus está querendo restituir tudo isso. Deus vai levantar Abraão, que é Abrão, né? Antes chamado Abrão, vai sair, vai tirá-lo daí, vai levá-lo para Canaã, ok? E todo o contexto, né, de Gênesis se aplica quando Abraão chega nessa terra, ele é abençoado, ele abençoa essa terra e tudo cresce no seu contexto, por quê? Porque Abraão estava cheio de virtude de Deus, porque tudo que Deus mandava, Abraão obedecia, né? Tudo que Deus falava com ele, Abraão obedecia. Agora, pois, vamos entender aqui dentro do texto, né, do capítulo 31,
o porquê que Labão estava com inveja de Jacó e seus filhos também inveja de Jacó, porque Jacó, ele tinha a virtude de Deus, ele tinha o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus traz a bênção. Agora eu quero te dar uma informação aqui bem clara a todos os meus ouvintes, os nossos ouvintes. Eu estou aqui sendo convidado pela nossa missionária Marisa para dar a palavra de Deus aqui nesse perfil tão abençoado. Então, já que eu quero alertá-los, se você tem o Espírito de Deus, você recebe todas as bênçãos e autoridade. Você tem autoridade para que possa pisar sobre serpentes ou escorpiões e todas as maldades que levante contra ti. Porque você tem poder de Deus, você tem o Espírito Santo. E todos aqueles que traz o Espírito Santo, ele traz a bênção também. Aonde ele entra, ele prospera. Ô, glória. Eu quero ver você levantando a mão aí e falando, eu recebo. Ô, glória, aquele que tem Espírito Santo, aleluia. Aquele que tem Espírito Santo, ele tem a bênção do Pai. A melhor bênção não é a riqueza material, a melhor bênção é ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é paz, é amor, aleluia. A Tatiane está dando glória a Deus aí, ó. Vamos lá, Felipe, dá glória aí. Então vamos lá. Vamos lá, leitura. Vamos à leitura. Glória a Deus. Glória a Deus. O verso 2 do capítulo 31 diz: Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Olha só. Olha só. Ou seja, Jacó havia contemplado em Labão que o rosto dele não era como antes, né? Ou seja, como o tratava. Você viu que ele recebeu muito bem. Jacó, quando ele foi enviado, fugindo de seu irmão de Esaú, enviado pela sua mãe Rebeca a buscar a mulher na casa dos parentes dela. Ou seja, dentro desse contexto, Jacó saiu fugindo de Esaú porque Esaú queria matar ele. E o Esaú era seu irmão, ok? De carne. Porque Jacó, ele foi muito esperto, né? Ouviu a voz de sua mãe, agiu com esperteza, né? E ele recebeu a bênção de seu pai, Isaque, dizendo que ele seria uma bênção. Aonde ele entrasse, ele ia ser abençoado e dele sairia a semente que abençoaria toda a nação. Né? E nós já sabemos qual que é a semente. A semente é Cristo. Essa é a semente favorita de toda a humanidade. Todos aqueles que creem em mim, viverá. Ele disse a Marta, né? Amém. Se creres em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Amém? Então, Deus é tremendo, porque todos aqueles que recebam essa fé, ele vive, ele não morre, ele vive, né? Os mortos são aqueles que não trazem essa fé em Jesus. Agora, todos que têm essa fé em Jesus, eu até te convido para você vir fazer parte dessa fé em Cristo, né? Essa fé em Cristo nos leva à salvação, a viver no céu com Deus. Amém? Então vamos voltar à leitura. Você percebe que Labão estava o quê? Com inveja. Olha só, o semblante de Labão foi trocado. Ele mudou completamente com Jacó, porque Jacó, quando ele saiu lá da casa de sua mãe, de seu pai Isaac, fugindo de Esaú, porque Esaú queria o matar, quando ele chegou aí, ele foi abençoando o lugar, quando ele chegava, era prosperado. Então Labão foi dando aquela calma para ele, né? Aquele recebimento mais grato, porque a pessoa chega e ela, quando você recebe uma primeira vez um amigo na sua casa, né? Ou quando ele te recebe na sua casa, na casa dele, ele te trata bem, aquela coisa toda, né? Ele te abraça, te aplaude, fala bem de ti, mas quando vai passando o tempo, ele vai vendo que você está cheio da bênção, cheio do milagre, as pessoas estão chegando à voz. Por causa disso, ele começa a se despertar o quê? Inveja. Então, que Jesus repreende a inveja, né? Que Deus repreende o mal olhado. Que Deus repreende tudo isso. Porque Labão começou a mudar o seu semblante por questão de Jacó a ser um homem próspero e estar debaixo da bênção de Deus. Ok? Então, o verso 2 está dizendo que Labão
mudou o seu semblante para com Jacó. O verso 3. E disse o Senhor a Jacó, o Senhor, tá? O Deus Todo-Poderoso falou com Jacó. O Deus de milagres falou com Jacó, dizendo o quê? O Deus Todo-Poderoso disse a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Qual que é a terra dos seus pais? Canaã, ok? Essa é a terra dos seus pais, Canaã, ok? Então, então aqui o verso 4. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes, vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. Ou seja, o meu Deus me visitou e me falou para voltar. Ô glória, ô glória. Às vezes Deus está falando contigo, olha, já é o tempo de você sair desse ambiente. Esse ambiente a qual de amizade você vive. Quem sabe você aprendeu com essa pessoa, quem sabe você teve ensinamentos bons e passou ensinamentos bons com essa pessoa. Mas você viu que as coisas estão mudando, vocês estão entrando em contendas, disserções. Então Deus está te falando, olha, é melhor que você saia e venha à intimidade comigo, né? Deus não quer que nosso coração ele esteja apartado de Deus, porque a única comunhão que nos conecta com Deus é o quê? É a alma com Deus e o apartamento e o afastamento das coisas mundanas para vir para as coisas que santas. E Deus não quer ver nós desconectados dele, ele quer ver-nos conectados com ele, né? Então, tudo que Jacó estava passando, Deus estava contemplando. Por todos esses anos, de 14 anos, né? 7 anos trabalhando para casar-se com Raquel, né? Mas como Labão o enganou, colocando Leia no lugar de Raquel, que a irmã de Raquel era Leia, né? Você lembra disso? Lembra disso? Então, como Labão enganou ele, porque Labão quis que ele trabalhasse mais 7 anos para prosperar ele. Então, olha o que faz o dinheiro. O dinheiro faz até que engane as pessoas, né? Então, o dinheiro, os bens, as coisas materiais, a riqueza, tudo isso faz que se engane um para adquirir mais bens, né? Então Jacó vai trabalhar mais 7 anos para quê? Para que ele possa possuir a sua esposa que amava, que é Raquel, né? Ele teve que esperar 7 dias de núpcia com Leia para que possa ir de verdade amar a Raquel, que ele amava, ele que teve um encontro com ela de verdade. Então Jacó passou 14 anos servindo Labão, veja só, 14 anos. Vamos voltar lá nessa época de 14 anos, não é nessa época de hoje não, 14 anos passa assim, né? Antes, 14 anos, eu creio que demorava muitos anos, viu? Como demorava, era mais tardado. Disse Jesus assim: nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriará. Se esfriará. E ele diz também que naqueles dias serão acortados, serão curtos. Né? Por quê? Serão abreviados. Graça. Obrigado. Serão abreviados por quê? Por quê? Por causa dos escolhidos. Né? Então, os escolhidos de Deus, que está me escutando neste momento, é o dia de vir a Jesus. Amém? É dia de vir a Jesus. Veja só, Tatiane está conectada aí, ô glória. Felipe também, ô glória. Deus abençoe. Então vamos lá, né? Então o verso 6 diz: e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido
a vosso pai. Ele estava falando isso. Obrigado, Felipe. Glória a Deus. Ele estava falando isso, Felipe, irmã Marisa. Glória a Ele Deus. estava falando isso, né? Jacó estava referindo, dando esse diálogo à sua esposa, né? E estava falando assim porque ele sabia o tempo todo, que o seu pai, Labão, estava enganando ele. E estava todo o tempo trabalhando. E elas contemplaram, né? Então ele vai falar, né? Ele vai. Olha só. Qual que você prefere? Ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz dos homens? Ainda que Labão ofereceu para ele dinheiro, ele não quis nada da mão de Labão. Ele simplesmente disse: eu quero cuidar do campo. Então deixa eu dar uma palavra muito forte aqui da parte de Deus. O nosso, o nosso dever não é receber algo em troca, sim, é cuidar de almas. Assim como Jacó cuidava das ovelhas, nós temos que cuidar de almas, ok? Porque tem muitas almas sofrendo, desesperadas, tristes, não tem solução para elas, segundo a consciência delas e segundo o que o capiroto coloca, né, na cabeça delas. Então, elas estão vazias de Deus. E que necessita? Necessita de quê? De ter o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, olha só. Todos aqueles que entendem que tem que cuidar de almas, como nós estamos fazendo neste momento, nosso intuito aqui é de proclamar o Evangelho de Jesus, de falar da boa nova, da boa notícia. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é essa, que Jesus foi à cruz, morreu e por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a boa notícia. E a mais boa notícia, que é correlacionada com a boa notícia, ela é contínua. Essa boa notícia sempre cresce em nós, né? Que ele disse que vai voltar, né? Ao mesmo tempo que ele falou que vai voltar, ele disse: eu enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos consola agora que ele voltará. Ô glória. Então é a nossa certeza e convicção que ele voltará. Amém? Qual que é o nosso intuito? O nosso intuito é de cuidar de almas, pregar as almas, pregar o evangelho, anunciar o evangelho às almas que estão perdidas. Amém? Então, desde já eu quero convidar vocês que estão me escutando agora a compartilhar esta live. Compartilhe essa live, já porque Deus está fazendo obra aqui. Amém? Vamos lá. O verso de número 7. O verso de número 7 diz assim, o verso número 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Né? Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Agora, quero te falar uma coisa. Ainda que você esteja abençoando vidas, e ainda que essa pessoa ela está desejando mal contra ti, ela está querendo aproveitar da sua bondade, porque você tem um Espírito Santo. E quem tem um Espírito Santo de Deus, eles é luz, são luz. Eles são luz. E por serem luz, as pessoas querem aproveitar da bondade que dá Jesus Cristo no coração humano e que é o quê? Fazer-nos de escravo. Mas nós não somos escravos. Nós somos livres, porque o Papai do céu comunica conosco. Oh, glória! Se nós somos filhos de Deus, então como co-herdeiros de Cristo, nós também somos. Olha só, me desculpa pelo meu português, tá bom? Porque eu tenho falado muito o espanhol, ok? Então, às vezes eu me confundo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, sempre como nós estamos debaixo da bênção de Deus,
né, debaixo da bênção do Pai, ele vai falar conosco e vai proteger-nos. Ainda que o mal aproxime-se de nós, Deus falará conosco, dizendo: toma toda a sua bagagem, tudo que é seu, e saia. Saia do arraial. Saia para fora. Leve o vitupério de Jesus. Leve a vergonha de Jesus. Saia para fora. Saia da religião. Saia da escravidão religiosa, da Babilônia. Saia da Babilônia. Venha para fora morrer comigo na cruz. Porque eu estou ressuscitando e vós também estão ressuscitando comigo. Venham comigo. Venham comigo. Venham comigo. Jesus está convidando você a vir para fora. E é do lado de fora que recebe a cura. Jesus não curou dentro do templo. Jesus curou do lado de fora do templo. Porque ninguém o recebia lá dentro, né? Ele chegou lá só no pátio do templo e fez um milagre. Dá-me sua mão aqui, no dia de repouso, no dia de sábado. O homem da mão mirrada, da mão seca, que ele fez, tocou sobre a mão dele, pum, e foi curado. Olha só, o cego teve a cura na onde? Do lado de fora do templo. Né? Quem teve a cura mais? A mulher de fluxo de sangue teve a cura na onde? Do lado de fora do templo. Oh, glória. Do lado de fora da religião você encontra com Jesus. Amém. Ainda que a religião te expulsa, ainda que eles não vai com a tua cara, ainda que eles não querem, ainda que eles sejam labão niônicos, labão niônicos, Labão, espírito de Labão com a religião, Labão niônicos, né? O espírito de Labão com a religião, Labão niônicos. Olha só, ainda que eles querem te apagar, o Espírito Santo vem e te toma. Ainda que eles não te amam, o Espírito Santo te ama. Jesus Cristo te ama, ele te cura, te transforma. E ele caminhará contigo. Ou melhor dizendo, você caminhará com ele. Ele te convidará a vós, para que vós caminhareis com ele. Aleluia. Agora vamos lá, no verso número 8. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário. Quando quem? Né? Porque Jacó está dando ênfase, tá ele está em uma contínua oração, em uma oratória para com sua mulher, suas esposas, né? Que ele tem duas, né? Fazer o quê? Leia e Raquel. Era a responsabilidade do homem nessa época cuidar de duas mulheres. Tá? E dos filhos também. Então, embora aqui hoje, olha, quero dar ênfase que hoje não existe duas mulheres, tá? O homem que tem que casar com uma mulher só e amá-la até a morte que o separe, tá certo? Então vamos lá. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Olha só, Labão falava: olha, os salpicados são seus. Porque ele estava de olho, né? Ele estava falando: olha, então, já que, né, salpicados está dando mais, né, para Jacó, então deixa eu falar com ele que os salpicados a partir de hoje são meus. E os listrados são dele. Aí quando Labão falava assim: olha, os salpicados são seus e os listrados são seus e os salpicados são meus, aí Deus ia lá e trocava, né? Para que Jacó seja o quê? Abençoado. Aí vamos ver, vamos entender. Os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Para que Jacó recebesse a bênção. Recebesse toda esta bênção. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e o me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi
em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Ou então eu quero te dar uma palavra aqui, olha só. Deus está vendo, viu? O que os teus inimigos fazem contigo. Ainda que eles te chamam de amigos, eres meu amigo, tu és o meu amigo, eu te amo, te beija, te abraça, né? Te chamando de amigo, mas por trás está com aqui, ó, com a faca querendo te matar, né? Então Jesus está vendo. Então Jesus está falando, olha, revelarei a ele para ele ficar esperto, revelarei a ela para que ela fique esperta, né? Revelarei, porque ela é minha filha, ele é meu filho, né? Então, Deus mostrou a Jacó em sonhos o que Labão tinha feito, o que Labão tem feito, mas Deus estava trocando, Deus estava mudando as bênçãos que davam o rebanho era para Jacó. Deus fazia que Jacó fizera-se próspero, ok? Vamos para o verso de número 11. Glória a Deus. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel. O que ele está falando? Eu sou o Deus que te apareceu lá na cidade chamada Luz, a qual que você viu anjos subindo e anjos descendo. Eu vi, eu te dei em sonhos, anjos subindo pelas escadas e anjos descendo pelas escadas, ok? E você, como me viu, né? Você colocou, quando você teve quando você despertou do sonho, você colocou o nome dessa cidade Betel. Então eu sou Deus que revelou em Betel, ok? Aí vem o verso de número 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: ainda para nós há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Ok? Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Veja a sabedoria das mulheres. Faça tudo o que Deus tem dito contigo. Que Deus tem falado contigo. Que Deus tem revelado para ti. Então, todos que estão me ouvindo neste momento, né? Às vezes Deus está te enviando anjos para abençoar-te. E às vezes você não tem discernido. Olha só, quero dar uma outra palavra aqui, uma palavra bem forte. Às vezes as mulheres, elas são usadas por Deus, né, para falar com o marido, falar com os esposos. Sim, vai com essa força, vai com esse poder de Deus, né? Outras vezes a mulher, ela não quer apoiar o marido quando o marido fala, eu escutei a voz de Deus. Ou eu sinto o Espírito Santo falar comigo para fazer isso. E às vezes a mulher não dá ouvido. Tem mulheres que é tipo mulheres de Jó. Tipo a mulher de Jó. A mulher de Jó que amaldiçoe-se Deus e morre.
Né? O que ela falou com Jó? Amaldiçoe-se Deus e morre, porque Jó estava o quê? Debaixo de quê? De enfermidades pesadas. E ela pensou que não tinha saída para ele. Mas Jó sempre foi fiel, ok? Então, se seu marido, mulheres que me escutam, em nome de Jesus, se seu marido, se você é casada, tá bem? Se seu marido é cheio do Espírito Santo e você tem, às vezes, negligenciado esse poder de Deus sobre, aleluia, que tem se manifestado na vida do seu marido, então, às vezes, você negligencia a voz do Espírito Santo que é dado a seu marido. Então, é melhor escutá-lo. Amém? Porque ele é a cabeça, amém? Da casa. E Cristo a cabeça do marido. Cristo a cabeça do marido, o marido a cabeça da mulher. Então, vamos lá. Que eu falei sobre a mulher, o matrimônio. Tá abençoado aí. Vamos lá. O verso número 14. Então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Ou seja, vendeu-nos significa que ele fez negócio com Léia e com Raquel sobre a questão de Jacó, porque Jacó, ele foi para que pegar uma esposa e voltar para casa, mas ele estava voltando para casa com duas esposas. Olha só para você ver, por quê? Por causa de Labão. Labão enganou, ok? Então, elas tinham a consciência de falar, nossos pais não fizeram negócio conosco e pegou todo o dinheiro e comeu, né? Comeu todo o dinheiro. Veja só. O verso número 16, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, perdão, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Verso número 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Amém? Amém. Que Jacó havia o quê? Fugido. Então tomou consigo seus irmãos e através dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Olha só, olha o poder de Deus aí, olha. Deus falou com Labão. Labão se tornou inimigo de Jacó. Por quê? Porque Jacó estava mais próspero que Labão. E ele estava o quê? Querendo falar mal, fazer mal em contra Jacó. E Deus falou com Labão: não toques no meu ungido, ok? Não toques no meu servo. Não toques, não faz mal, não fala bem contra o meu servo. Veja só, você é servo de Deus? Você é serva de Deus? Oh, glória, eu sou servo de Deus. Amém. Eu recebo essa bênção agora. Amém. Glória a Deus, porque eu estou ministrando aqui, baixa a autoridade do Espírito Santo para com todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, nós somos servos de Deus. Somos enviados para falar do Evangelho, glória a Deus. E você também pode ser um povo adquirido por Deus. Você
se crê no teu coração, na tua mente, na tua consciência, que és filho de Deus, que recebeste o Espírito Santo, então, glória a Deus, aleluia, como diz Romanos capítulo 8, verso 14, os que são chamados, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ore comigo neste momento. Senhor Jesus, aleluia. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós agora te rogamos, te pedimos, em nome de Jesus, que toda força malévola contra nós não ficará de pé, porque o teu poder está sobre nós, a tua glória está sobre nós, em nome de Jesus. Eu sou filho teu, eu sou servo teu, para a glória do teu nome. Glória a Deus, aleluia, amém. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia, veja que paz que nos traz o Espírito Santo. Né? Aí percebemos aqui, olha, no verso... estamos no verso... Perdão, me perdi aqui. Acho que foi no verso... Vou alcançar... 18? Não. Não mais para lá. Estamos no... Sim, era no 27. Porque fugiste ocultamente. Uhum. Não era o verso... Não. Era... Agora também me perdi. Ok, 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem, nem mal. Porque às vezes as pessoas querem falar bem, né? É o seu inimigo, ele quer falar bem de você, né? Aí às vezes ele começa a falar bem, mas o espírito está envolvendo ele, daqui a pouco ele deixa a carne falar e começa a falar mal dela. Mas, porém, ele é isso. Ele é boa pessoa, mas ela é isso. Ela é boa pessoa, mas tem um fraco dela que é isso. Já percebeu que tem gente assim? As pessoas começam a falar bem de você e de repente ela tem um ponto fraco. O negócio dela é isso. Então, vamos frear a nossa língua e orar. Orar mais e falar menos. Orar mais e falar menos, né? Porque às vezes a gente vai falar bem de alguém, e às vezes deixa a carne falar, né? E aí não é melhor falar menos. Interceder mais e falar menos. Amém? Vamos lá. O verso número 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda, Jacó a sua tenda naquela montanha. Qual montanha? A montanha de Gileade. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada. Primeiro, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Já não, olha só, ainda que seja filho, tá bem, que gerou tudo isso, mas quando ele teve uma família, quando uma pessoa tem uma família, já tem uma filha, já tem uma esposa, já tem filho, já não é já parte teu, ok? Ele agora adquiriu uma família. Igualzinho a nossa irmã Marisa. A nossa irmã Marisa, todavia, ela é solteira, né? Então, por ela ser solteira, ela sendo filha da sua mãe, ela tem que todavia, escutar a sua mãe. Agora, quando ela é casada, já não tem que intrometer a mãe. Por quê? Porque ela é casada, tem o seu marido, né? Você percebe aqui. Isso é Bíblia, hein? Isso é Bíblia. A gente vê também que o homem, às vezes, ele é casado e está dando ouvido à mãe e o pai, em vez de preocupar com sua mulher e Deus. Deus, a mulher e o matrimônio, né? Deus e o matrimônio. Ambos, mulher e homem. Deus e o matrimônio. Esse é o forte.
da Santa Palavra de Deus, que nos ensina algo muito forte, né? Então vamos voltar aqui. O verso 27. Nós percebemos aqui o verso 26, que Jacó vai ser surpreendido por Labão e vai questionar a Labão o porquê. O porquê. O porquê que ele tinha tomado a sua filha, tinha tomado os seus bens, porque esquivaste dele, levando tudo que era dele, ok? O verso 27, por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber para que eu te enviaste com alegria? Olha só que mentiroso. Ele estava temeroso com a voz de Deus, ele é mentiroso. Eu não estava querendo liberar ele, ok? Ele era mentiroso. Por quê? Ele queria, nunca ele ia liberar Jacó debaixo da bênção e debaixo de alegria, nunca. E com cânticos, veja só, e com tamboril, e com harpa. Olha só, se Deus te falou, toma e vaza, é porque você tem que fazer. É melhor ouvir a voz de Deus que a voz do homem. É. Ainda que ele chega posteriormente a querer questionar-te, mas você pode responder, olha, eu prefiro escutar a voz de Deus que escutar a voz do homem. Eu prefiro ter a festa do céu que a festa terrena. Ô, glória! Veja só aí, ó. Eu prefiro ter a festa do céu que a festa terrena. Glória a Deus. Né? Os anjos adoram a Deus porque um pecador se vê o arrependimento. É ou não é? Amém. Sim ou não? Os anjos adoram o Pai dizendo santo, 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 santo. Por quê? A sua criação é cheia de glória. Quanto mais quando uma alma se vem aos pés de Jesus. Vamos ler o verso de número 28. Também não me permitistes beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Oh, meu Deus. Já pensou? Ele levanta a espada para matar Jacó, ele é fulminado com a glória. Quem estava com Jacó aí era o anjo do Senhor, meu irmão, que prosperava ele. Ele via anjos subindo e descendo, ou seja, ele estava sendo coberto por anjos. Oh, glória. Nós estamos sendo cobertos por anjos. Pode cair, olha, diz a palavra do Senhor, aquele que habita no abrigo do Altíssimo morará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, morará abaixo a sombra do Onipotente. Direi eu ao Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, papapá. Sim ou não? Ele te livrará do laço do caçador, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as asas, né? Olha, cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vós não sereis atingido. Sim ou não? Amém, glória a Deus. Marca a tua Bíblia aí em Gênesis, no verso número 28, paramos. Tá certo? Vamos lá em Salmos 91. Salmos 91. Glória. Deus abençoe, Tatiana. Deus abençoe, Felipe. Não sei se Felipe está aí ainda. Vamos lá. Salmo capítulo 91, verso número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Né?
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Verso 7: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Verdade? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Veja só. Olha, Jacó levantou a tenda no Monte Gileade e Labão também. Mas nenhum mal chegou à tenda de Jacó. Oh, glória. Labão já estava preparado para matar ele, para levantar a espada contra ele. Ok? O que aconteceu? Nenhum mal chegou à tenda de Jacó. Verso 11: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Verdade? Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho de leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele. Com ele quem? Aquele, o sujeito, na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Veja só, que tremendo, né? Verdade? Nenhuma praga, nenhuma mal chegou sobre a tenda de Jacó. Assim é também conosco, nenhum mal chegará à nossa tenda, em nome de Jesus. Nenhum mal chegará à nossa tenda, porque estamos baixo da mão de Deus, baixo as penas. Olha só, baixo das penas. Já viu a pena? A pena é bem para se constituir. As asas tem que haver penas, né, para se transformar em asas. Então, debaixo das penas está seguro. E depois que ele vê que o mar está chegando mais, ele vai, pega mais as penas e joga mais para debaixo das asas. Oh, glória. Bendito seja Deus. Você e eu somos guardados pelas asas do Todo-Poderoso. Vamos voltar aqui no verso 28. Também não me permitiste, o verso 28 de Gênesis, capítulo 31, verso 28. Também não me permitistes beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Por poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, e agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Olha só, é porque Jacó não havia entendido. Todavia, Jacó não havia entendido o que Labão havia expressado, ok? Porque Jacó não tomou nenhum bens, nenhum deuses, nenhuma imagem das mãos de Labão. Veja só, o verso 32 vai dar mais explicação. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda da Leia, entrou na tenda de Raquel.
mas tinha tomado Raquel os ídolos. Recorda aí, Raquel havia tomado os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentaram-se sobre eles. Ou seja, Raquel sentou em cima da albarda, aonde estavam os deuses. Aí ela vai falar, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres, ou seja, a menstruação. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Ou seja, porque ela estava sentada em cima dos deuses, né? Olha só, uma coisa que me chama a atenção. Raquel, todavia, ela não era convertida. Por quê? Por que Raquel não era convertida? Ela está saindo da casa do seu pai levando deuses, imagens de escultura, ok? E a adoração à imagem de escultura, Deus já abomina. Então, para que ela está levando imagem de escultura? Está levando demônios, está levando espíritos malignos, né? Então, nós vamos perceber aqui, no verso 36, então irou-se Jacó e aconteceu e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, 20 anos, ó. 20 anos esteve e trabalhou 14 anos para Labão, servindo Labão pelas filhas. Agora mais 5 de escravo também, né? Porque ele estava enriquecendo Labão. Então Labão aproveitando, tomando proveito do que a bênção de Deus estava sobre Jacó. Olha só, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, não te trouxe eu o despedaçado. Eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite. Da minha mão o requerias. Ou seja, ele sempre estava dando de comer para Labão. Bendito seja Deus. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 de te servir por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Deixa eu dar uma palavra de Deus aqui, olha. Deus está fazendo o que nós, neste momento, compreendemos que as aflições nossas, por todos os nossos anos de trabalho servindo ao Senhor no Evangelho, para o reino, ele tem visto as nossas aflições. Agora, a nossa prosperidade, ainda que Deus conceda de dar-nos aqui riquezas terrenais, amém. Mas esse não é o tudo, porque ele nos falou dessa maneira: ajunteis tesouros no céu. No céu. Por quê? No céu não entra ladrão, no céu não entra pecado, no céu não entra adversidade, no céu não entra dor, enfermidade. No céu que tem que atesourar tesouro. Mas qual tesouro? Ouro, prata, bens? Não. Quais são os tesouros? As almas. Almas.
o perdão, ele é constituído do céu na terra, sabia? Sabia que o perdão é constituído no céu, na terra? Por quê? O maior exemplo foi o perdão de Deus para a humanidade é que eu descerei, morrerei na cruz, ao terceiro dia levantarei. Esse é o perdão constituído no céu. Primeiramente começou no céu, para depois revelar-se na terra. Oh, glória! Bendito seja Deus. O perdão começou do céu. Então, por que nós perdoamos? Porque é do céu que vem o perdão. Tá certo? É do céu que vem a misericórdia. Tá certo? É do céu que vem a compaixão. Tá certo? É do céu que vem a misericórdia. Esses são os tesouros. Misericórdia, paixão, fé, perseverança, perdão, amor, paz, fidelidade, benignidade, bondade, temperança. Contra isso não há lei. Esses são os tesouros que nós adquirimos e colocamos no céu. Bendito seja Deus. Amém. Sim ou não? Amém. Vamos lá para o verso. Vamos para o verso 32, né? 32, sim. Com quem acharem os teus Deus. Não, o verso 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo: Se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, este não viva. Reconheça diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Né? Então entrou Labão na tenda de Jacó e começou a procurar. E estamos mais para adiante. E ela disse, o verso 35, e ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Verso 36, então irou-se Jacó e aconteceu que Labão e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaço. Eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão os requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Verso 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, não fora comigo, por certo, me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é, e que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram. Veja só, o diabo pode falar contigo: tudo isso que tens é meu. O diabo pode falar contigo, a religião pode falar. Olha, a glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Hoje eu estava falando com minha mãe. Aí então eu comentando com a minha mãe, e minha mãe me deu um conselho muito forte. E olha só, que Deus falou com a minha mãe. A religião pode falar, o líder religioso pode falar, que a partir do momento que tu começaste a servir a religião, você foi abençoado.
Você é abençoado. Eu já ouvi uma frase dessa aqui, olha, de um pastor. Ele me disse assim: olha, depois que você passou para a igreja aqui, Deus tem te abençoado muito. Olha só que vaidade. A bênção não vem de quando você frequenta o lugar. A bênção vem antes de você nascer. Deus te chama antes de você nascer, no ventre da sua mãe. Ele te escolhe. Ele te unge. Desde o ventre Deus te chama. E minha mãe falou algo muito forte. Ela estava dando um testemunho, quero compartilhar esse testemunho convosco. Amém. Ela disse que levantou um varão na igreja e deu uma profecia para ela. Deus está ungindo o teu ventre e levantará um varão. Esse será o meu servo. Ele profetizará, será um grande profeta. E eu nasci. Por que minha mãe, meu pai e meu avô colocou o nome meu de Miqueias? Por causa dessa profecia. Uhum. E hoje eu estou servindo a Deus aqui por causa de uma profecia, porque eu sou um varão levantado por Deus, elegido, escolhido por Deus. Não é a religião que me ungiu a pastor. Não é a religião que me ungiu a ministro. Não é a religião que me chamou de profeta. Foi Deus que me ungiu como mensageiro desde o ventre da minha mãe. Tá certo? Ainda que eles te falam que vós foi abençoado. É Labão, já tá o nome, Labão Niônico. Labão Niônico gosta de falar, esse é os meus filhos. Esse é as minhas filhas. Esses são os meus bens. Ainda que o Labão Niônico, que é a religião, te promove, te quer tomar tudo aquilo que Deus te deu, você pode repreender esse diabo. É Labão Niônico. Você tem que falar, sai daqui, que Jesus Cristo te repreenda, Labão Niônico. Em nome de Jesus. Tá certo? Amém. Glória a Deus. É a verdade. O Labão, o espírito de Labão, né? Hoje em dia tá assim. O espírito de Labão dirigindo-se às religiões, usando o nome de Jesus para quê? Enganar o povo. Mas Deus está já levantando como Jacó. Nós. Ok? Dizendo assim, olha, não levante, ele vai falar com esse Labão Niônico, não se levanta mal em contra os meus servos, as minhas servas, não pronuncia da sua boca bem mal. Não se pronuncia, não se levanta em espada contra os meus ungidos, as minhas ungidas. Amém? Então Deus é fiel. Nós, quando permanecemos fiéis, ele continua sendo fiel. Ainda que nós não somos fiéis, ele continua sendo fiel. Tá certo? Vamos lá. Agora, pois, verso 44. Agora, pois, vem e façamos concerto. Veja só. Ele temeu a Deus. Labão temeu a Deus. Eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos, ajuntai pedras e tomaram pedras. E fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta. Porém Jacó chamou-lhe Galeed. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeed. Em Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Verso 51. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá,
e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. Ou seja, eles fizeram alianças para que não se contendam um com o outro. Levantaram-se altar neste lugar. Levantaram-se altares para que eles não se contendissem. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e as suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Qual que é o nosso monte agora de sacrifício? Deus. Qual é? O nosso monte O nosso monte de sacrifício. O nosso monte de sacrifício. Qual que é? os pés de Jesus. Amém. Amém. De joelhos diante os pés de Cristo. Amém. Glória O a monte é o Gólgota. O Gólgota espiritual é a oração. Amém. O Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado, espiritualmente é os nossos joelhos, porque de lá vem a resposta, né? Espiritualmente, nós de joelhos, já recordando o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós chegamos a esse sacrifício vivo e agradável que Jesus fez por nós. Verdade? Amém. É ou não é? Amém. Então, qual que é o sentido do texto? O sentido do texto é falar, olha, Jesus disse assim, ó, ainda que se maldiz a vós tem que o quê? Bem dizer. Bem dizer. Vós tem que profetizar sobre eles, que eles sejam convertidos a essa mesma graça que eu recebi. Jesus diz, bendizem aqueles que te maldizem. Abençoai aqueles que os maldiçoem. Verdade? Amém. É ou não é? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Glória a Deus. Então, nós temos que ficar esperto com os Labão niônicos. Amém. Ficar esperto. Amém. Porque eles querem vir aproveitar do que nós ganhamos da parte de Cristo. A graça, o favor, a misericórdia, o amor. Quer falar, e tudo isso é meu. O Labão niônico quer tomar tudo isso de vós. Oferecendo pratos Boa noite. de aparentemente são bons. Boa noite. Aí eu, mesma pessoa, Raul. É o Raul, eu lembrei. Raul. Raul. É, o Raul. Sim, é o Raul. Boa noite. Verdade, Tatiana? Do Senhor. Deus abençoe. Nós temos que ficar esperto com o Labão niônico. O Labão niônico quer tirar os filhos que nós geramos. Quais são os filhos? As almas, As almas. as ovelhas. Quais são os bens? As almas. Quais são as ovelhas? As almas. As almas. O Labão niônico quer tomar tudo isso de nós. E quer falar que é dele. Tudo isso é meu. Está repreendido o Labão niônico. Em nome de Jesus. Né? Então, o que Satanás trata de fazer é tirar de nós, aparentemente, tirar de nós. Mas Raquel teve um erro também, né? Você viu que ela pegou os deuses do seu pai e levou. Por quê? O coração dela estava na crença do pai. Jesus está falando, deixa seu pai e sua mãe. Né? Aquele que é digno de mim, aquele que não toma a mão no arado, aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não pode o quê? Não pode avançar, não pode vir a seguir-me. Jesus disse também sobre deixa terras, deixa seu pai e sua mãe, segue-me.
Imagine, o que Jacó estava fazendo ali era seguir a Deus, mas essa sombra se representava Cristo. Deus abençoe, Raul. Tudo bem, sim, meu irmão. Ai, graças a Já me Deus. segue aqui no TikTok? Segue-me aí. Segue-me aqui também, Tatiane. Você me segue aí, segue-me, segue-me. Segue também aqui os dois perfis. O meu, Marisa, o meu ministro Miquel NC e da missionária Marisa, missionária Isabel Isabel. 54. 54 é o quê, hã? Eu não entendi. Eu não sei, foi TikTok. Não Ah, é? foi o TikTok? É Tá para certo. dar para o nome, Amém. ficar bem. Bendito seja Deus. Então, esse foi o estudo de hoje, no capítulo 31 de Gênesis. Nós seguiremos aqui estudando. Quer que continue ou só uma hora só? Como é? Sim, que é para pôr no YouTube, mais vale assim. E Exatamente. nós agora saímos e vamos tornar a Hum. entrar para os irmãos estarem a fazer perguntas e nós a respondemos. Amém. Raul, nós vamos sair, Tatiana, Raul, todos que estão me escutando, nós vamos sair e voltar a entrar para que vós estejam fazendo perguntas a nós, para que nós possamos responder. Eu não sei que se eu estou falando brasileiro misturado com português de Portugal. Minha língua está meio estranha hoje. Misturando também com espanhol. Deus abençoe. Mistura em espanhol. Então vá. É, Deus abençoe, irmãos. Até já, então. tá, já, nós vamos voltar. Espera aí, Nós já vamos vamos voltar. voltar.